Oi, Célia, tudo bem? Oi, Thaís, boa tarde. Oi, Mayara, tudo bem, meninas? Até agora estamos aqui só entre as mulheres, né? Legal. Vou esperar um pouquinho aí o Instagram começar a notificar o pessoal que eu tô online. Mudei essa semana o dia para experimentar aí como seria a live numa segunda-feira, né? E olá, Zamorena Brechó, me conta aqui o teu nome, de onde você é. É... Ai, que bom, Mayara. Gente, ontem foi Dia das Mães, né? Parabéns aí para as meninas que são mães, para as que não são, parabéns para as mamães, né? Enfim. Gente, olha só, eu queria compartilhar hoje com vocês algumas coisas, né? Eu até criei um tema, eu falei assim, nossa, é um tema meio diferente, né? Que eu comentei que a gente não precisa ir até o Amazonas para poder abraçar uma árvore, né? E aí você fala assim, nossa, mas que tema mais estranho, né? O que isso tem a ver? Como é que isso tem relação com o que a Juliana fala, com trabalhar com gestão de redes sociais, né? Enfim. Oi, Elga, tudo bem? Leuci, a Elga entrou, Rosângela, boa tarde. Será aí? Eu tô falando aqui com a Karina. Então, gente, é o seguinte. Vou começar compartilhando uma história com vocês e antes dizer que entender um pouco sobre a criatividade, acionar alguns gatilhos criativos fizeram toda a diferença aí nessa história que eu vou contar para vocês, né? E tudo isso, assim, o que... Oi, quem é Garotos Pipoca Gourmet? Não sei quem é Garotos Pipoca Gourmet. Então, olha só, gente, quando aconteceu esse episódio comigo, que eu vou contar pra vocês, estar assim, com esse meu lado da criatividade aflorada, ela acabou interferindo muito aí nesse processo. E por que isso? Porque eu tenho sempre conversado com a Karina tem me auxiliado muito nessa questão de processo criativo e eu acredito que algumas de vocês, a Elga eu sei que fez uma mentoria de criatividade com ela, né? Que por sinal ela vai vir aqui hoje, eu vou falar com ela aqui hoje, ela ainda não apareceu, mas ela diz que vai chegar em 5 minutinhos, ela estava me chamando aqui no WhatsApp. Bom, gente, a história é a seguinte, teve um dia que eu tava aqui em casa, eu tinha até acabado de desligar de uma live e me ligaram, né, me chamaram, de Belém, olha só, que bacana, como que é o seu nome? Me conta aqui como é o seu nome. E aí, olha só o que aconteceu, vou até colocar aqui o tema da live, você não precisa ir até... você acabou de acessar agora há pouco? Legal, Elga. O Amazonas para abraçar uma árvore. E aí eu vou explicar o porquê desse tema tão diferente, né? Então, olha só, o que aconteceu? Eu tinha acabado de desligar de uma live e aí me ligaram. Quem me ligou era um número internacional. Eu achei um pouco estranho. Oi, Vanessa. Eu achei estranho aquele número internacional, né? Ligar, não costumo receber ligações de fora. E aí, prazer, Joel. E aí, olha só, quando eu atendi, era uma pessoa do Greenpeace. E aí ela começou a me perguntar como é que estavam as coisas, diz que chegou até o meu número do telefone, porque eu havia assinado algumas petições do Greenpeace. Realmente, quando eu vejo alguma petição pertinente, eu vou lá e assino. Bom, aí ela pegou e falou assim para mim, que perguntou se eu tinha observado como é que a natureza ela estava mais verde, como é que as coisas estavam mais... o meio ambiente estava melhor, né? A gente até entrou aí numa conversa bem interessante,
porque eu andei lendo vários relatos de que nesse momento de quarentena a situação ela tá melhor, né, com relação ao meio ambiente, tipo lagos despoluídos, tem foto da NASA, da camada de ozônio, né, que ela tá mais preservada, não houve tanta emissão de CO2, enfim, aí a gente começou a entrar nesse papo, né, e aí eu comecei a falar para ela que eu trabalhava já de forma remota há bastante tempo, né, e que eu não era muito impactada por estar trabalhando em casa, enfim, aí a gente começou a conversar sobre essas coisas, e ela falando que realmente o trabalho remoto, ele era benéfico, né, que agora que está todo mundo em casa, oi Carol, que agora que está todo mundo em casa, era muito melhor para se observar, era muito mais fácil de se observar todos os benefícios que a gente estava conseguindo fazer em favor da natureza, em favor aí do meio ambiente, né? Carol, você que chegou agora, Vanessa, você que chegou agora, eu tô contando uma história que aconteceu comigo, tá? Que eu recebi um telefonema do Greenpeace e eu comecei a conversar com uma pessoa a respeito do meio ambiente, a respeito de trabalho remoto, enfim, e aí a gente começou a conversar sobre esses assuntos, a conversa foi até que bem legal, tava gostoso conversar com ela, né? E aí ela pegou e falou assim pra mim, ela falou, olha Juliana, a gente tá aqui no Greenpeace organizando uma viagem pra gente... a gente está reunindo algumas pessoas, como que chama? Voluntários. A gente está reunindo voluntários para assim que essa quarentena acabar, todos nós vamos até o Amazonas para abraçar uma árvore. Você topa? Aí eu peguei e falei assim para ela, eu falei, não, eu não topo ir até o Amazonas abraçar uma árvore. Aí ela pegou e falou, mas como assim que você não topa ir até o Amazonas para abraçar uma árvore? A gente tá aqui conversando, você é super defensora aí dessas coisas, você não topa ir para lá? Eu falei assim, não, olha só, eu tenho uma árvore no quintal, não vale eu abraçar a árvore no quintal? E a menina ficou assim ela ficou até meio puta da vida comigo, não vale abraçar a árvore no quintal. Aí eu falei pra ela, mas olha só, qual é a intenção da viagem? Aí ela falou assim, não, a intenção é ir lá e abraçar uma árvore pra gente fazer aí esse gesto, né, de abraçar o meio ambiente. Eu falei, então, mas olha só, no meu quintal tem muita árvore. Você pode me dizer o dia e o horário e eu faço daqui, eu abraço a árvore no meu quintal. Eu falei, no meu quintal tem mangueira, no meu quintal tem uma pitangueira, tem várias árvores no meu quintal, eu abraço do mesmo jeito. E aí ela tentou me convencer de que eu teria que ir até o Amazonas para abraçar uma árvore. E eu falei assim, cara, eu sei que no final da história, assim, ela ficou meio puta da vida comigo, porque no final o que ela queria era... A Cá chegou aqui, vou até já... Cá, me manda aqui o convite. Ela ficou meio puta da vida comigo, porque daí ela falou assim, bom, então já que você não pode abraçar uma árvore lá no Amazonas, então olha só, você pode patrocinar a viagem de quem vai? Aí eu falei, não, eu também não posso patrocinar a viagem de quem vai. Gente, isso foi uma coisa tão absurda, mas é verdadeiro, aconteceu comigo. E aí eu falei assim, não, eu não posso patrocinar, faz o seguinte, você angaria as pessoas que estão aqui na minha região e eu abro a porta da minha casa para elas virem aqui abraçar a árvore. E aí, por que eu tô contando essa história para vocês? Olha só, dentro dessa história, o que a gente pode tirar o que a gente pode tirar de insight, né? Ela me convidou para eu sair daqui, gastar um baita de um dinheiro, tempo, para ir lá no Amazonas, viajar 5 horas de avião, 4, 5 horas de avião, para chegar lá e abraçar uma árvore, sendo que eu tenho árvore no meu quintal. Então, o que acontece? Na nossa vida, muitas vezes a gente fica procurando ir até o Amazonas para abraçar árvores, sendo que a gente tem árvores no nosso quintal. E é assim com o nosso trabalho, é assim com muita coisa no nosso dia a dia. A gente não observa aquilo que a gente tem em mãos. A gente não usa o nosso poder criativo para a gente fazer acontecer com o que a gente já tem. Eu não preciso ir até lá
para fazer alguma ação para o planeta. Eu não preciso ir até lá para dizer que eu estou engajada com a situação de meio ambiente ou o que quer que seja, né? E assim, eu poderia, quando ela me fez esse convite, eu poderia ter ficado brava, eu poderia ter ficado pé da vida com essa história, né? Mas não, eu falei, não é essa a saída. Eu quis mostrar para ela que eu poderia ter a mesma ação, ter a mesma atitude, fazendo isso aqui de casa. Eu ainda brinquei com ela, eu falei assim, olha só, eu posso fazer isso de forma remota, porque eu já trabalho remotamente há tantos anos, então eu posso fazer isso de forma remota. Mas por que eu tô contando tudo isso para vocês também? Porque tem a questão da criatividade, da gente ter criatividade em resposta, criatividade em poder responder chamados de outras pessoas, responder até ligações dessas que a gente recebe e que são menos atrativas, né? Então, assim, essa questão da criatividade, ela é super importante na nossa vida. Ela consegue até transformar coisas que poderiam deixar a gente puto da vida numa situação como essa que eu acabei de contar, em processos mais leves. E eu falei assim, eu preciso compartilhar isso, né, com as pessoas, porque eu vejo tanta gente empacando com coisas que são meio, são coisas meio que óbvias, ou coisas que, ferramentas que a gente tem ali debaixo do nosso nariz, situações que a gente pode descalacrar e fazer acontecer, e a gente não faz, porque a gente sempre fica esperando, um dia que, o e se, porque isso vai acontecer no dia que todo mundo voltar a trabalhar, no dia que acabar a quarentena, no dia... Gente, tem que fazer agora. É agora, a gente tem que exercitar agora, não tem que ficar esperando nada, a gente não tem que esperar. Olha só, dentro do nosso quintal sempre vai ter uma árvore pra gente abraçar, essa que é a realidade. E aí, eu trouxe esse gancho do que aconteceu comigo, a capa da Você S.A., que apareceu semana passada. Eu compartilhei aqui um post da Karina, que fala a respeito da criatividade. E eu vou chamar ela aqui agora para ela comentar a capa dessa revista. Criatividade, a gente já falou aqui algumas vezes, que ela é o novo inglês. Sem a criatividade, a tua vida, de uma forma geral, ela pode piorar, né, Ká? É isso aí? Oi, tudo bem? Tudo bom? Sem a criatividade, a nossa vida pode ficar pior, não é isso? Totalmente. Total, como eu estava falando, eu contei a história da árvore, de ir lá para o Amazonas abraçar uma árvore. E aí, no meio dessa história, eu poderia, assim, eu até falei, eu poderia ter, ter respondido mal para a pessoa, de falar, puta, eu tô sem tempo, você fica tomando meu tempo com essas besteiras, né? Mas não, eu peguei e transformei, assim, a conversa, quem ficou puta foi ela. Entendeu? Quem ficou puta, na verdade, foi ela no meio da história, né? Que ela falou assim, pô, não consegui nada com essa garota. Ela ainda disse que tinha uma árvore no quintal dela, né? A Ká conhece essa história, no dia eu contei pra ela. Foi uma história muito boa, muito boa. E alguém aí, ligar para você abraçar uma, não é nem plantar, vai abraçar uma árvore. Mas eu sei, eu entendo ela, eu entendi onde é que ela queria chegar, mas eu entendi o seu ponto de vista também. Não é? Cada um A tem o ligação seu, com a né? parte criativa tem tudo a ver. E dentro do E eu estou processo super criativo, feliz se hoje. sobressai, dentro do processo criativo, os menos feridos podem se sobressair melhor, né? Ju, eu tô super feliz. Queria que tivesse umas 500 mil pessoas nessa live para eu dar as notícias que eu quero dar. Porque eu fiquei feliz, vou dizer para você. Porque gente, a deixa eu só tal cortar então um matéria... pouquinho. Cara, deixa eu só cortar um pouquinho. Então, gente, vamos fazer assim, ó, pega esse aviãozinho, vamos compartilhar essa live com as pessoas, porque a Ótimo. Karina trouxe um assunto tão legal, tão bacana. Se você também colocar aí os coraçõezinhos, essa live chega para mais gente. Então, vamos compartilhar, porque Ótimo. o que a Karina vai falar é muito legal. A capa da revista da semana passada, que saiu semana passada, da Você S.A., onde fala de criatividade, certo, Ká? Certo. Olha, mandei para um monte de gente aqui. Vamos mandar para todo mundo, pessoal. Isso Acabei aí. de mandar para várias pessoas aqui. Vou até colocar Pronto, aqui, ó. pronto. Muitas, muitas. Mandei para umas 20 aqui. Legal.
Bom, primeiro, boa noite, boa tarde, né? Já tá noite, mas ainda é tarde para a galera que tá aí na live. Que bom. Gente, é um assunto de extrema importância. Eu tô muito empolgada. Vou procurar manter segurar a minha empolgação, porque a Juliana sabe como é que eu sou. Começo a berrar quando eu tô muito empolgada. Eu tô muito empolgada porque a capa da Você S.A., ou seja, a matéria dessa revista que é super consagrada, né? Ela, além de apontar caminhos que muita gente já ouviu sobre criatividade, ou nunca, mas que eu sempre falo e tal, ela apontou ela fala sobre uma base da criatividade que eu berrei de alegria, porque é a minha linha. Eu até passei isso para você, Ju, no nosso grupo do Telegram. Eu tenho uma base, gente, eu sou professora de criatividade e teatro. Então, a minha vida com a criatividade tem a ver com observar seres humanos, observar ali na hora da aula, aquele lugar do incômodo que as pessoas ficam. Não direto, né? Tô falando no começo, quando começam a fazer teatro, você quer fazer uma cena de improviso, você quer fazer alguma coisa para as pessoas se soltarem, irem largando tantas amarras, gessos, padrões. Para quê? Para elas entrarem no campo da criatividade. E eu fui percebendo, e esse é o meu campo de pesquisa, que isso é unânime, né? Assim como é unânime a gente ter a nossa criatividade dentro da gente, porque nós somos crianças, do mesmo jeito que nossos filhos, enfim, né? Nós somos crianças, a parte criativa nossa, que é a nossa criança, ela não foi embora, a gente só deixou isso dentro de uma caixa e parou de usar. Porque começamos a seguir muitos padrões, muitos paradigmas, muitas ideias, e é ser o que as pessoas querem que a gente seja, ou esperam da gente, e fomos deixando de lado a nossa essência, nosso poder criativo, nossa mentalidade criativa, imaginação. A criança está ali brincando, ela começa a imaginar, aqui vai chegar um disco voador, e agora eu tô lá num mundo em 2079, tudo é possível. Ela cria problemas também para que ela possa solucioná-los. Esse é o processo da criatividade. A criatividade é uma habilidade que, colocada em prática, resolve problemas. Por isso que ela é para todo mundo, não só para artistas e cientistas, né? Então, o que acontece? A minha experiência vem daí, de entender que as pessoas são bloqueadas com um monte de coisas, medos, amarras, os adultos. Sendo que, na verdade, o nosso poder criativo está ainda dentro da gente, só que engessado. Então, eu fiquei muito feliz, porque ele começa, a matéria aborda da Você S.A., Ju, um lado que fala exatamente do campo das emoções. E eu acho muito louco, porque eu vejo, às vezes, pessoas grandes profissionais falando de criatividade, mas da criatividade daqui para frente. Ou seja, eles falam como seremos mais criativos, né? Como é que eu faço para ter mais ideias? Como é que eu treino a minha criatividade? E aí eles falam, e eu também falo sobre isso, que você não precisa ser gênio para ser criativo, porque a criatividade está dentro de você, você só precisa treinar, aprimorar, aflorar para poder ter uma vida mais criativa. Então, sempre o campo da criatividade, inclusive dos grandes mestres da criatividade, ele é daqui para frente. Só que o que as pessoas não falam muito, eu falo muito, por isso eu comecei a mentoria de criatividade, aí a pessoa fala, mas ela é coach, psicóloga. Eu falo, não sou nada disso, eu sou atriz. Só que o meu caminho é, cara, com a criatividade propriamente dito nos seres humanos que estão tentando se desbloquear para serem criativos na vida. Então, Ju, é antes da criatividade colocada em prática. Então, o que acontece? A pessoa, muito pouco é falado, e agora na Você S.A. isso vem, que antes de você querer ser criativo ou aprimorar a criatividade, claro, pode começar fazendo coisas dentro de casa, coisas na sua rotina, em todos os segmentos dos seres humanos, mas existe uma coisa que são as emoções. É esse lado que na mentoria criativa eu faço, é virar chaves dentro de outros seres humanos que eu detecto, né? Eu consigo ver que aquilo dentro do que eles me contam é a chave que está bloqueando a pessoa para não entrar no campo criativo. Não adianta eu saber técnica de criatividade se eu estou bloqueada para colocar aquilo em prática, gente.
Porque a criatividade, ela tem a ver muito com o nosso olhar a respeito das coisas do mundo. Agora, olhem que interessante. Se o meu olhar sobre o mundo ele está estagnado de um jeito só nos meus padrões de modelos mentais, no que eu enxergo do mundo, do outro e de mim mesmo, o que significa? Que não adianta alguém vir com uma ideia nova, eu vou achar um absurdo. Vou falar, imagina, vou falar, isso eu não faço, ou eu enxergo, mas isso eu não consigo fazer. Então, a chave que é a mentoria de criatividade, ela é pré-processo criativo. Ela é um desbloqueio das pessoas para que elas consigam enxergar o que tem do lado, e aí, inclusive do lado todo da vida dela, em tudo, dentro de casa, na rua, em todo o mundo como um todo é diferente do que ela vê. Enquanto ela não se permite enxergar as coisas com outro olhar, ela não consegue entrar, agir no campo da criatividade. E essa é a minha experiência, minha pesquisa, meu Deus, de vida, e de repente eu abro a Você S.A. e vejo pela primeira vez, né, uma abordagem mostrando o pré-criatividade. É incrível, eu vejo muito a parte de neurociência, estudo, como é que o cérebro cria, tudo isso todo mundo fala. Mas tinha uma coisa que era minha experiência única, talvez, ou eu não sei de muita gente, que era essa parte, Ju, do desbloqueio das pessoas, como é que isso acontece? Como é que hoje na mentoria aconteceu uma coisa, mas acontece direto. Da pessoa, depois que eu dou a chave para ela, eu mostro para ela, olha, então por que você não faz isso? Por exemplo, na verdade eu tento dar muitos olhares, porque se ela não enxerga por esse, Ju, porque às vezes um paradigma não deixa, ela pode enxergar por esse. Se ela não enxergar por esse, porque ela também tem um outro bloqueio a respeito disso, ela enxerga por ele, eu dou uns 500. E o que acontece? A pessoa geralmente fala para mim, é naturalmente isso. Cara, mas é tão óbvio, é tão simples, tava na minha cara, são as coisas que eu mais ouço. E a matéria, na Você S.A., explica muito bem porque eu sempre falo para a pessoa, não é isso, você só não enxergava, né? A criatividade é um olhar para as coisas. Aí entra alguém que trabalha com criatividade, te dá um olhar e você fala, só para terminar, ué, mas como é que eu não via isso? Isso já estava na minha cara. E olha o interessante, Ju, às vezes, no processo da vida, quer dizer, isso acontece muito, alguém tem uma ideia, entra na internet, monta um site, um negócio e fala, pô, mas essa ideia é minha, eu pensei nisso, né? Ou eu pensei, mas não fiz, e por isso que eu falo que a criatividade é algo no fazer, é antes da inovação e depois da ideia. Primeiro eu tenho uma ideia, eu tenho 500 mil ideias. Depois eu boto em prática, quando eu boto em prática, eu estou entrando no campo da criatividade, solucionar problemas novos para um mesmo problema que já existia, ter soluções novas. Depois eu entro no campo da inovação, quer dizer, inovei, não inovei, é uma outra situação que a gente até já fez uma live. Então, só para finalizar essa história, que daí eu vou olhar ali sobre Você S.A. e vou falar para vocês. Ela explica com as palavras que eu vou ler para vocês, não gosto de que gente leia em live, mas nesse caso é uma fonte, então eu preciso disso. Mas, em outras palavras, Ju, é isso. A pessoa, quando está com o olhar criativo do mundo, ela enxerga coisas na vida do outro que o outro fala, ué, mas isso é tão fácil. Ele passaria a vida sem ver. Se alguém não começar a mostrar os campos de possibilidades, o semântico, a parte cognitiva, o campo da criatividade. Então, você desbloqueia a pessoa, quando ela consegue ver, se fala, ok, agora ela pode fazer. Enquanto ela não enxerga, Ju, que é o pré, ela não entra no campo criativo, que é o fazer. Aham. Ok, então, olha só, gente, como é que eu posso traduzir isso, né? Ver se é o caminho certo. Então, vamos pegar esse exemplo ali do Greenpeace, né? Ela pegou e falou para mim, você não quer vir aqui abraçar uma árvore e tal. E se eu realmente estivesse super engajada com a causa e visse assim, nossa, gente, eu não vou ter condição financeira porque cobrar uma passagem lá para Manaus é caro, eu entraria num processo de frustração. Não, mas aí o que eu pensei? Eu falei, eu não posso ir lá, mas eu tenho aqui, então eu posso fazer por aqui. Porque, na verdade, a intenção do abraço é a mesma. Então, eu vou co-criar a ideia de abraçar uma árvore fazendo com o recurso que eu tenho, certo? E aí, com isso, vamos dizer, até abrir uma filial... Espera aí, Tó, você já vai, filho? Tá, beijo. Meu filho vai lá para casa do amigo brincar. Então, com isso, eu poderia fazer uma cocriação do evento de lá e trazer para cá e até angariar mais pessoas, abrindo aí uma inovação
do evento. Olha, que vai ter filiais, que vai ter pessoas fazendo isso ao longo aí em todo o Brasil, né? E aí, com isso, eu elimino o processo também de frustração. Porque quando a gente espera por alguma coisa, a gente acaba se frustrando e aí bloqueia mais ainda o criativo, né, Carla? Muito mais, exatamente. É isso. Não tem a ideia de originalidade, né? Mais do que está provado, e não só pela neurociência, por pessoas que trabalham com criatividade, doutores, enfim, os pesquisadores, e eu me considero uma do campo de pesquisa. O que acontece? A criatividade, ela é conexões. Por isso que é muito importante a gente estar sempre ligado a tudo, olhar para tudo. Quanto mais informação, cultura eu tiver sobre as outras áreas, não só a minha, mais eu vou alimentar o meu campo criativo, que é o input. Quando você põe informações no cérebro, né? É o input. Chega lá, o teu cérebro fica trabalhando, depois ele te joga as ideias, o que a gente chama de insights. É o output. O cérebro é responsável pelas conexões das informações que você mandou para ele. Então, input você põe, quanto mais e diferentes, de qualidade diferente, melhor. E depois as conexões ele faz e te joga as ideias. A frase que eu queria ler aqui, ó. Então é por isso que a gente até falou sobre isso, tá? Mas talvez tenham pessoas aqui que não tenham assistido as lives anteriores. O que a gente falou nas lives anteriores, que a gente já fez 2 ou 3, né? A gente falou o seguinte, que quando a gente está num processo, por exemplo, o que eu faço? Qual é o meu assunto aqui? Eu falo sobre gestão de redes sociais. Para buscar as minhas inspirações, para buscar as minhas referências, eu não busco só em marketing, eu vou buscar em várias outras áreas, eu vou buscar referências nas artes, em matemática, em arquitetura, e no que quer que seja, porque isso vai me dar insights e falar, cara, isso pode funcionar também ali dentro das redes sociais. E aí é um eterno teste, né? Tanto que assim, hoje, por exemplo, eu estou testando fazer uma live segunda-feira às 17h34. Isso é um teste. Porque eu quero saber se as pessoas gostam, se as pessoas não gostam, se esse é um horário bom, se esse é um horário ruim. Se funcionar, ok. Se não funcionar, eu mudo de novo. E não ter esse medo, né? Do errar, do testar, para ver o que até me traz de insight mesmo. Para eu gerar conteúdo. O campo do risco é extremamente necessário para a criatividade. Na criatividade não existe erro. O erro só é não tentar. Que é exatamente a aula de teatro. Tudo que você não tenta, que você está bloqueado, você está errando. Porque ali você está para tentar, para ensaiar a vida. Ali você entende o que me impulsiona, o que me motiva a sair da zona de conforto. É tudo no corpo, é tudo na mente. Quanto mais você está se desenvolvendo ali, melhor vai ser o seu desenvolvimento na vida, sem dúvida. E o que acontece, gente? O campo do risco ele é extremamente importante para a criatividade, não ter medo de errar, né? É o olhar que muda, né? Então o meu erro, ele não é erro. Não, ninguém diz que é erro. Errar faz parte do acertar, faz parte do campo de risco. Se eu não entrar em campo, eu não jogo, né? Então se você estiver para jogar basquete e você não entrar, porque você tem medo de ferrar o joelho ou medo de perder o jogo, você já perdeu, porque você não entrou. Quando você entra para a zona de risco, que é o jogo, você já ganhou, porque você já está em tentativa, você alguma coisa vai aprender ali. Agora vamos entender o que tem por trás, isso já é processo criativo. O que vem antes? Eu vou aproveitar o jogo para dar um exemplo do que eu falei da matéria, das emoções. O jogo eu acho ótimo, o jogo ele é super ilustrativo, né? Muito ilustrativo. O jogo é legal. Tem uma outra coisa, tem muita gente que não entra em jogo. O jogo é a vida, né? Eu chamo a vida de um jogo. Às vezes eu faço, assimilo com o mar também. Eu gosto muito por causa das ondas do mar. A onda vai te joga para cima, para baixo. Tem hora que você tá boiando, tem que esperar. Agora, se você fica na areia, você não tá entrando em jogo. Você não tá vivendo. Você tá
robótico, bloqueado, estagnado, parado, nada vai acontecer, né? E não cai do céu. Às vezes as pessoas falam, Karina, mas eu não tenho confiança em mim mesmo, como é que eu vou entrar em jogo? Por isso é importante entender que o jogo é a zona de risco e que eu preciso ter prazer no risco. Eu preciso entender os benefícios do risco, se eu ficar parado, e tudo isso fica parecendo que eu sou psicólogo ou coach, por isso que eu tô aqui falando sobre isso. Então, o que acontece? A pessoa, quando ela fala que ela não tem confiança nela mesma, olha que importantíssimo, gente. Por isso, por que para entrar na criatividade, eu preciso olhar para minhas emoções, e aí a Karina não é psicóloga, ela é pesquisadora de criatividade. Cara, se alguém, você precisa confiar no teu poder, não criativo, todos, o teu poder. Você precisa perguntar para você as coisas. Tudo que te traz paz, tudo que você fala, se eu fizer isso, te trouxer paz, é para você. Tudo que te trouxer muita agitação, muito conflito, talvez não seja para você. Você faz isso em alguns momentos, uma semana, duas, quando você quer uma resposta, até você ter. Porque o que acontece, gente? Se você esperar perguntar sempre para alguém, para você confiar em você, você vai entrar desconfiado mesmo assim. Eu vou dar um exemplo. Você fala para a mãe ou para o marido, para o pai, você acha que eu devo comprar isso? Você acha que eu devo entrar nesse projeto? Você acha que eu devo investir nisso daqui? Você sempre precisa de uma resposta de alguém. O que acontece? As pessoas têm que poderem opinar na tua vida, mas não decidirem por você. Por quê? Porque se alguém decide por mim, na verdade, eu não estou perguntando para a pessoa o que ela pensa sobre isso e a decisão dela. Na verdade, eu estou fazendo a seguinte pergunta para ela. Você se responsabiliza comigo se eu errar, se der problema? E essa responsabilidade a gente tem que chamar para o peito. Sabe por quê, gente? Porque o máximo que vai acontecer, o pior que vai acontecer, é de eu jogar e não sair segundo as minhas expectativas. Como eu disse, é a zona de risco. Mas isso é o jogo, é a vida. O ganhar e o perder é só um olhar. Às vezes eu acho que eu perdi, chega amanhã eu falo, putz, que bom que eu perdi, porque agora eu entendi que eu ganhei com essa perda. Então, o olhar é tudo, não são as situações. E aí o que acontece? Ainda voltando para a confiança. Se eu entro em jogo, olha que importante para a vida. Quando alguém diz, vai, pode ir, eu acho que tá certo. Aí eu vou porque essa pessoa falou. Então eu tô confiando nela, mas eu não tô confiando em mim. Sabe o que acontece? Eu não entro confiante. Eu não vou confiante naquele projeto, porque eu mesma tô achando, a pessoa falou que eu sou boa para isso, que eu posso, mas eu não acredito em mim. O problema é esse. A minha autoconfiança é tão baixa, ela não existe. Então, ela não me permite que eu saia bem, que eu me saia bem nas minhas coisas. Olha que interessante. Agora vamos para o jogo, que é a ilustração. Se você está num jogo de basquete ou de vôlei, gente, o técnico fala para você, ou para um jogador, você é maravilhoso, vai lá, você vai ganhar. E você não tem autoconfiança, não adianta a confiança do técnico em você. Você vai entrar e vai perder. Agora, se um técnico fala para você, você é um droga, você é o pior do time, mas você tem autoconfiança, você ganha. Você entra e ganha o jogo. A autoconfiança é uma chave, entendem? É uma das chaves. São essas coisas que eu faço na mentoria, que cada um precisa de 3 ou 4 ou 10 chaves, que precisam ser desbloqueadas e entendidas com outro olhar, para daí eu poder dizer para a pessoa, ok, agora vamos para o campo criativo, vamos entrar em jogo, você está pronto? Vamos colocar esse projeto em jogo, esse novo olhar, vamos sair dos velhos padrões? Isso não te serve mais hoje. Então, o negócio da árvore que você falou hoje, né? Pô, isso não me serve hoje, eu não posso ir até a Amazônia. Beleza, talvez ontem eu pudesse. Então, aquilo que eu vivi ontem pode ser um velho padrão. Qual é o meu novo padrão? O novo padrão, ele é todo dia, gente. O que serve hoje pode ter sido o de ontem pode ser obsoleto hoje. Né? Então, essa é a constância da criatividade e a necessidade que a gente tem de estar treinando e aprimorando nossa criatividade, porque a criatividade tem a ver com a nossa vida como seres humanos. É campo pessoal, sim. Ninguém consegue treinar a criatividade sem estar preparado emocionalmente com as próprias emoções, né? Os medos. E, gente, a gente vai ficando adulto, a gente começa a carregar um monte de problemas. A gente não é mais aquela criança criativa, espontânea. Não nosso, mas dos outros também, né, Cá? A gente vai carregando o problema dos outros, né? E chega uma hora que você fala, cara, eu não tô aguentando mais. Então, também até saber esses limites que são importantes, né? Tem alguma pergunta ou posso seguir meu rumo?
Não, eu tenho uma pergunta, Cá. É o seguinte: quando a gente traz isso para o mundo aí da gestão das redes sociais, né? Ou até de quem do empreendedor que quer cuidar das próprias redes sociais, uma coisa que eu vejo muito, 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 muito acontecer é o seguinte: a pessoa tem medo de começar. Ela tem medo de começar porque ela tem medo do julgamento, não só começar a trabalhar para os outros, mas até de, por exemplo, melhorar o perfil dela, de expor mais o produto dela, de fazer uma série de coisas. E ela tem muito medo, eu acho que na verdade, a gente já falou sobre tudo isso, de se expor, né? E de entrar naquela questão do julgamento, de vir um monte de gente palpitar, né? E aí o que eu falo é o seguinte, que dentro desse processo de autoconhecimento, até para ela ter a criatividade, talvez ela observar, não sei, transformar esses julgamentos em processos criativos, isso pode funcionar? Pode funcionar. A ideia é uma só. É tipo, ela tem que estar sem os bloqueios dela para ela entrar para o campo que. Não para ela entrar, mas para ela entrar em jogo e começar a testar a zona de risco. E se ela tem medo de aparecer, você falou sobre isso, sobre redes sociais, isso é muito falado na mentoria, porque as pessoas estão com muito medo de aparecerem nas redes sociais. A primeira coisa, olha só os olhares, né, diferentes que a gente vai ter. Só te ter. cortar um pouquinho, cara. Esse aparecer, gente, que eu tô falando, não é vir aqui fazer live, não, tá? Eu tô falando de coisas mais simples, que é ir lá e criar um post. Sem pôr a cara, sem pôr nada. É criar um post com imagem, de banco de imagem e um texto. Não é vir aqui fazer live. Não estou falando disso. Eu estou falando de começar a publicar do mais simples. Por incrível que pareça, as pessoas ainda estão bloqueadas com relação a isso. E vejam só, a gente está vivendo um momento, que é o que a Carol falou, que o mundo se transforma. E hoje, todo mundo em casa, o online é o que está ganhando, é o que está virando o jogo. Então, empreendedor sem rede social pode não dar certo, pode falir, pode fracassar. Então, é hora de arregaçar as mangas e falar assim, tentei dessa vez, testei dessa forma, deu certo, deu errado, e ir testando, né, cara? Isso é super sério, porque aí entra, a Dani escreveu aí, né? Baixa autoestima, né? Daí a gente vai para o campo exatamente do amor próprio, né? Para o campo da autoconfiança, do autocontrole, né? Pô, eu quero, preciso para o meu trabalho e vou fazer eu gostando ou não, eu me sentindo bem ou não. Porque, gente, a emoção, ela vem de acordo com você estar em movimento. Eu escrevo muito sobre as pessoas terem que fazer mesmo com aqueles sentimentos. Por quê? Porque se a gente for esperar ter uma... Sim, não tenho autoestima nem para expor suas emoções. Às vezes, para a gente esperar que as coisas, a troca de emoções e de padrões, elas não caem do céu. A gente precisa se movimentar. Então, se eu voltar para aquela história da autoconfiança ou autoestima, essa coisa do amor próprio, isso não vai cair do céu. Eu não tenho autoconfiança, aí do nada eu vou ter. Talvez um olhar mude uma chave em mim, mas mude uma chave para eu enxergar que entrando em jogo, se eu vou lá e faço, eu começo a ver que aquele medo era muito maior na minha cabeça. Na hora que eu enfrentei o meu medo, cara, não era tão ruim assim. Eu ouço direto isso. E aí você vai se encorajando. E aquela emoção, aquela autoconfiança que você queria tanto, que era impossível, parecia impossível, você começa a se aproximar. Quanto mais vezes você aparece no vídeo, e se desprende, né, dessas coisas, pô, tô passando aí. Você tem que pensar coisas que eu dou na mentoria criativa, por exemplo. Como pensar, poxa, quem tá me criticando não tá fazendo o que eu tô fazendo. Pensar coisas do tipo assim, desde que eu nasci, eu saio na rua com essa minha cara. Certo? Eu não tenho vergonha das pessoas na rua. Por que que na internet eu tenho vergonha de mostrar a minha cara? A internet... é continuação aliás, não é nem continuação da vida, já é uma só. Não tem mais quase essa coisa de vida online, vida não online, gente. A naturalidade das coisas tá aqui. Olha aqui minha cara hoje só de batom da Ju, eu tô de meia, com uma calça horrorosa por baixo e com uma blusinha bonitinha, ou vocês acham que tá todo mundo bem arrumado, de salto alto aqui. Aqui é desengravatar. A vida aqui já virou uma vida normal, né? Quem não vier pra cá,
Está completamente fora do planeta e não da vida virtual para a vida nas ruas. Então você vai ensinando esses caminhos, esses olhares para as pessoas entenderem que, pô, verdade, eu tô aqui porque quem tá me... Olha, a Juliana tá me vendo agora, vocês da live estão me vendo agora. Se eu for aí bater na porta da casa de cada um de vocês agora, o que vocês vão ver? A mesma cara, a Karina, essa Karina. Então, por que aqui eu tenho vergonha de vocês me assistirem e pessoalmente eu vou na farmácia, todo mundo me vê? Por que na internet não podem me ver? Então, esses caminhos, para finalizar a pergunta, eles vão nos mostrando, né, um outro olhar, e daí você fala, você diz, é isso que eu vou usando, técnicas de desbloquear as pessoas na mentoria, ou desbloquear aquele olhar. Aí ela fala a verdade, vou entrar em campo com a cara que eu tenho, quem me criticar é porque não tá fazendo o que eu tô, e não sei, ela vai, aí eu não falo pra pessoa ir com tudo, faz 30 segundos, fala, mas o que eu vou falar na live? Eu falo, fala que você não tem o que falar. Entra na live e fala, gente, eu tô aqui hoje, eu só vim botar minha cara, que eu tô me acostumando, mas eu não tenho nem conteúdo hoje, nem assunto. Vou preparar para a próxima semana. Beijo, tchau. Cara, simplesmente você vai se acostumando com isso. É se acostumar com um novo padrão. Assunto, né? Olha, eu tô sem assunto, tô começando e eu quero saber o que vocês querem saber para eu trazer, para eu pesquisar, né? E até usar dessa referência da interação com o outro para gerar conteúdo, né? É uma baita criatividade, Fabiana. Isso é uma baita isso, sabe, gente? A criatividade, ela traz uma visão tão leve da vida, né? Ela faz a gente poder tudo. Porque a gente pode tudo, gente. Porque a gente tá caído dentro de tantos padrões, dentro de tantas coisas que querem que a gente seja. Gente, a maior prisão que existe no mundo é viver querendo suprir as expectativas do mundo. E sabe o mais triste? As pessoas falam pra mim, Karina, eu quero ser diferente, eu quero aparecer na internet ou em outro lugar, eu quero chamar atenção, eu quero me destacar. Ai, mas e eu falo, quais são as suas referências? Eu pergunto a referência, a pessoa me responde, eu quero ser igual fulana, beltrana, que eu já vi, falo, tá vendo, amor? Como você vai se destacar quando você quer ser igual ao outro? Você já tá dizendo, você entrou para ser igual ao outro, é uma cópia, é um robô. A principal coisa que a gente tem a nosso favor é ser a gente mesmo, porque não existe ninguém no mundo igual a mim, nem igual a você. Então, quando eu me despeço dessas amarras de querer ser o que todo mundo acha que é para ser e começo a ser eu mesma, o que está acontecendo? Eu me destaco. Entendeu? Quem quiser seguir a Karina Sbruzzi, é certeza absoluta que é por causa do meu jeito, porque eu não sou igual a ninguém. Quando eu começo a achar que eu tô do jeito de alguém, ou alguém, eu falo, opa, tem que mudar, esse caminho tá errado, sabe? Então, são chaves, Ju, são chaves que desbloqueiam a gente pro mundo. Não dá para entrar no campo da criatividade sem essa leveza do olhar, de ser a gente, cara. Não tem coisa mais gostosa do que sair dessa prisão do que querem que a gente seja, gente. É uma prisão. Pensem nisso, falam, eu vou entrar na internet a partir de hoje, eu vou botar minha cara sendo eu mesmo. Um dia desse eu fui entrar numa live, eu tava com uma toalha na cabeça, eu tinha acabado de sair do banho. Falei, meu... Fogo, cara, vou achar, olha só, padrões, né? Entrar com uma toalha na cabeça é o quê? Ou ela tá fazendo piada, ou ela, ótimo, tava mesmo, ou ela é uma irresponsável que marcou a live e não deu tempo de sair do banho. E eu falei, mas eu tô preocupado com isso? Não, eu tô indo falar sobre criatividade, eu sou eu mesma. Eu cheguei na live, falei, gente, se eu tirar essa toalha... Eu acho melhor vocês me acharem um Simpson com essa toalha do que se eu tirar essa toalha, o meu cabelo tá cheio de nó, é um ninho de rato. O que vocês querem? Que eu apareça com o cabelão ou com a toalha? Aí o povo votava na live, papo de louco, foi uma delícia, a live começou leve, gargalhenta, todo mundo ria e tudo é uma possibilidade. O que aconteceu ali? Eu me aproximei do público. Né? Eu, na hora, virei uma coisa só com eles, entende? Então, assim, a gente pode tudo. Essa é a minha maior... Isso é o que eu mais fiquei feliz com a reportagem da Você S.A.,
porque ela vem de encontro perfeito com tudo que eu venho achando, falando, escrevendo, essa coisa das emoções, Ju, essa coisa do olhar. Eu sempre falo, gente, a criatividade é um olhar diferente para o mundo, para tudo. Como agora a gente falou da árvore, a gente falou da toalha na cabeça, a gente falou da outra que não sabia fazer live, eu falei, vai lá e fala que você não sabe fazer. É isso, é entrar. Aí quando você se movimenta rumo a não preocupação com o julgamento dos outros, meus amores, vocês estão livres para viver a vida e serem vocês. Aí o que acontece? O que você sempre queria e não dava. Você começa a se destacar. As pessoas não querem mais saber o seu conteúdo só sobre marketing digital, eles querem ver a Juliana. Eles começam a perguntar do seu filho. Eles começam a querer saber de você, das suas escolhas, de onde você veio. Porque as pessoas começam a falar, cara, é isso que eu quero, é se identificar com essa nova forma. Gente, não existe mais forma, né? Formalidade vem de forma. Ser normal vem de norma. A gente está num novo mundo, gente. Hoje em dia, porque todas essas revistas estão fazendo capa com criatividade como a melhor habilidade? Porque quem vai solucionar os problemas de hoje em dia e do futuro são as pessoas criativas. Quem viver nos velhos padrões, aquilo não se encaixa mais hoje. Hoje os problemas, por exemplo, você entra na internet, vocês que trabalham com marketing digital, né, Ju? É todo dia coisa nova, hora nova, informação nova. Se você não tiver habilidade de lidar com problemas para resolver da melhor forma no teu dia a dia, inclusive. Cara, eu posso correr desse jeito da informação? Não, eu não posso. Tá bom, então como é que vai ser meu Instagram? Eu vou falar sobre marketing digital dentro do meu tempo. Eu sou uma mãe que tem um filho. Agora eu sou uma mãe que eu tenho um filho na quarentena que ele tem que estudar à tarde e eu vou falar disso para o meu público. Então agora eu vou focar em certos assuntos que talvez sejam menos pontuais e mais para sempre, né? Coisas que todo mundo do marketing digital tem que saber, porque não tem aquela emergência, aquela urgência. Por quê? Porque é o que eu posso hoje. Hoje eu só posso falar com postagens menores, menos caracteres, eu vou aparecer menos na internet. Então, qual é a minha realidade? Como eu me adapto? É a forma de se adaptar, gente, que nos faz novos, inovadores, criativos e, sobretudo, com paz de espírito. Não é possível mais viver no novo mundo sem entender a nossa essência, a nossa paz de espírito. Gente, não enlouqueçam, pelo amor de Deus. Quando você estiver enlouquecido e sem paz de espírito, pode avaliar, pode olhar para você e lembre-se daquela ilustração da corrida dos ratos, aquele ratinho que fica naquela roda gigante, coitado. Corre, 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 corre. Não chega em lugar nenhum, não sai do lugar, não vê nada dos lados. É assim que você tá. Quando você estiver sem paz de espírito, é isso que você está fazendo com a tua vida. Então é hora a criatividade é isso. É assimilar e entender e resolver os nossos problemas. E os dos outros, claro, porque resolvendo os nossos, a gente já está resolvendo da grande maioria, porque a galera começa a se espelhar na gente. Fala, nossa, ela é muito autêntica. Ela não é original, não existe ninguém original, tá, gente? Todo mundo que é autêntico é criativo, está sempre juntando um ponto ou outro. A gente acabou de juntar aqui o que a gente está conversando com marketing digital, com o jogo de basquete, com a Amazônia, com autoconfiança, com autocontrole, com falta de autoestima. É muita coisa, é muito assunto. Então, é essa habilidade, cara, de falar de várias coisas e unir pontos, conectar. E, sobretudo, eu só consigo fazer isso bem se eu tiver em paz. Em paz com meus problemas, eu consigo resolvê-los, eu consigo enxergar formas diferentes para resolver o mesmo tipo de problema. Ô, Ká, e você sabe que isso que você falou é tão importante, porque olha só, de não ter esses padrões, de não ter essas formas, né? Cara, dá uma olhada no meu cenário de fundo, a zona que tá, entendeu? Mas o que acontece? Eu tô compartilhando meu escritório com meu filho nesse momento, e vai ficar assim, eu não vou ficar arrumando fundo para aparecer numa live, entendeu? Porque essa é a realidade, é isso aí, e é assim que tem sido. Na semana passada eu tive uma conversa com a Karina, e aí eu falei, do resultado dessa conversa, eu falei assim, gente, eu preciso desacelerar um pouco, eu preciso dar uma parada, né? Geralmente eu faço publicações sábado e domingo, não sei se vocês perceberam, eu não fiz nenhuma publicação. Nem no sábado, ontem eu fiz do Dia das Mães, coloquei uma foto minha com meu filho e com a minha mãe,
mas não teria, se não fosse isso, não teria nenhuma publicação. E assim, é isso. Esse momento, o que que acontece? Se eu começar a entrar num looping de falar, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer postagem, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não vai dar certo, não vai funcionar. Eu vou trazer conteúdos menos relevantes, vou fazer conteúdo por fazer e não é o que eu quero. Então, é isso, é entender até esses momentos para que o processo criativo não sofra um bloqueio. E não é o que eu quero nesse momento, né? Porque não, senão não vai dar certo, não vai funcionar. A Dani até colocou aqui, ó, para ser autêntico. E é isso, é ser autêntico o tempo todo, buscar soluções, buscar as referências do que as pessoas estão pedindo. Por exemplo, na semana passada, eu comentei a respeito de sorteio, de concurso. Aí muitas pessoas me perguntaram, muitas pessoas me pediram. Eu fui lá e fiz um post a respeito desse assunto. Uma coisa simples, mas era algo que as pessoas estavam buscando e estavam pedindo. Tá lá. O de amanhã eu ainda não tenho. Eu que falo tanto de planejamento, falo tanto de organização, nesse momento de quarentena que eu tô com o filho em casa, tô à tarde em escola, tendo que lidar com um monte de projetos, eu não estou conseguindo ser a pessoa mais organizada com os meus projetos pessoais nesse momento. Mas nem por isso eu estou abandonando, né? Não é uma questão de abandono, é questão de falar assim, não, cara, será que eu preciso realmente estar desesperada para publicar todos os dias, né? Eu sei que isso pode prejudicar ali a questão do meu engajamento, do meu alcance, mas não, Ju, não vai. Não, e é um momento passageiro, né, Cá? Entendeu? Não, e outra, sabe por que não prejudica? Por causa daquilo que a gente falou. Você vai ganhar um outro fator e por isso você vai se diferenciar. Você não vai ser uma pessoa de marketing digital como tem tantas. Você vai começar a ser alguém por trás dali, um ser humano que ele tem problemas também, de repente, ele soluciona na frente do público. Então, você começa, por causa dessa autenticidade, a ter uma cara na rede social e a passar um nível de segurança e confiança para as pessoas surreal. Por isso que eu falei que uma coisa está conectada à outra. Quanto mais autênticos nós estivermos, né? E sem medo, sem esses bloqueios que a gente falou, por isso que não entra no campo da criatividade quando a gente está com medo. A gente fica na areia, a gente não entra no campo de basquete, como a gente falou. Então, Ju, a partir do momento que você sair, não estou dizendo que você esteja com medo, talvez você não tivesse nem pensado nisso, mas estou usando como exemplo, né? Então, se a Ju não tiver medo isso, será que vai cair meu engajamento? Não importa, você tem que, sobretudo, estar alinhada com a tua essência, com o teu propósito. E isso tem a ver com a sua vida. Isso te desbloqueia para outras coisas e acaba mostrando um caminho novo que até então você não via. Por isso a gente fica bloqueado e só vendo um caminho. A partir do momento que você falar, uau, deu certo, né? Eu me desvinculei daquela situação de medo, poxa, como é que eu vou? Vai cair meu engajamento, eu sou uma pessoa, eu sou uma mentora, uma gestora de rede social e vou publicar menos? Oi? Você tem um problema, amor, então você tem uma solução. Todas as vezes que a gente gera um problema, o que criança fica fazendo, minha gente? Procurando problema para poder procurar solução, para solucionar. Isso é a criatividade, é uma habilidade que, colocada em prática, soluciona problemas. E não é uma forma de solucionar, são muitas. Nunca podemos ter medo, não fica na zona do medo que você não avança. Você vai ser sempre a mesma coisa, você vai virar um padrão, a gente vira um padrão de novo. Se a gente está fugindo dos padrões, a gente precisa entender que cada dia tem um problema novo para ser resolvido e quais as formas que eu vou resolver. Então, se hoje o meu problema é, cara, eu tô com um filho, eu sou de rede social, gestora, que é o teu caso, de rede social, existe um movimento, existe uma correria, existe uma urgência, e senão a galera passa por cima de mim. Mas eu tenho um filho, cara, quarentena, a escola não tá funcionando, meu tempo diminuiu pela metade. O que eu vou fazer? Eu vou me matar? Isso não é resolver problema. O que eu vou fazer? Aí é a hora. Lembra das coisas antes da criatividade? Autenticidade, autoconfiança, confiar na sua essência, na sua paz. Fala, cara, peraí.
eu vou fazer do meu jeito, eu sou autêntica. Existe o meu, sou a gestora de mídias sociais chamada Juliana Belmudes. Eu não sou uma fábrica de gestora social, de E mídia nem uma social. fábrica Eu sou eu, de conteúdo né? dica, né? Exato. Qual é a tua forma de resolver os seus problemas é o que te faz criativa. Então é ali que você entra para falar, vou trazer para mim. Pô, as lives que você apareceu, nos stories com o Antônio grudado no teu pescoço, a mim, eu até brinquei com você, falei, pensa sobre isso. Chamou demais a minha atenção. Eu achei incrível. Primeiro, ela tem que aproveitar isso, cara. Ela tá na quarentena com a realidade dela junto, que é o quê? O filho junto. O filho vai falar sobre alguma coisa, ou faz como o Mion lá fez, que eu vi um dia desse, ele faz o público fazer perguntas para ele, lá para a família dele, enfim. Exemplo. Cara, então agora nas redes sociais as pessoas vão perguntar coisa para mim e pro Antônio. Ok, ele vai participar. Gente, é tanta maneira de resolver, ou essa coisa do conteúdo. Oi, como identificar essa habilidade nas pessoas de maneira geral? Antes o Ale Você perguntou, diz você identificar nas outras pessoas ou você identificar em você mesmo? Kai, ele até tinha feito uma pergunta antes, como você estimula as crianças a serem mais criativas? Gente, a criança não tem como ser mais criativa. Ela é o topo da criatividade. Nós nascemos com 100% da criatividade aguçada. Isso foi uma pesquisa feita com 26 mil crianças. Depois de 16 anos, cai para 30% da criatividade. Elas começam a ser padronizadas e entender que isso é certo, que isso é errado, e a gente começa a bostear a vida delas. E nossa, nós somos crianças também. Até o seguinte, quem tiver aqui, a Karina depois cai para 2%. Com 30 anos, a gente tem 2% da criatividade usando. Se você não lutar contra isso, se você ficar no seu padrão, nos velhos padrões, você não tem espaço no mundo novo. Nós estamos num momento, gente, que só ficarão e se destacarão os criativos com essa habilidade em treinamento, em aprimoramento. Tem que abrir o olhar para isso, já é o primeiro passo. Qual é a outra pergunta? Ká, até queria comentar o seguinte, gente, olha só, na semana passada a Ká me mandou um vídeo falando sobre algumas coisas como eram há 150 anos atrás e como elas estão hoje. E isso é um baita de um insight para processo criativo, para transformação, para inovação. Quem quiser esse vídeo, me manda aqui por direct, fala, oi Ju, eu quero o vídeo, ou para cá. E aí a gente manda o link, porque é um vídeo do YouTube super bonito, é lindo o vídeo. Maravilhoso, traz um despertar, né? Bem interessante. Então, assim, se vocês quiserem, me manda aqui, hoje eu quero vídeo, alguma coisa assim, que a gente manda para vocês, tá? Ou para mim ou para Karina. Aí, olha só, o Ale tinha perguntado assim, ó, sobre identificar essa habilidade nas pessoas de maneira geral, nas outras, tá, Cá? Tá, vou falar. Tá, já vou responder. Antes de responder, eu vou falar o que você está falando aí, só finalizar. Se alguém quiser dessa live entrar no meu grupo do Telegram, eu tenho um canal no Telegram, gente, que eu disponibilizo material sobre criatividade. Então, por exemplo, essa live vai entrar lá, coisas sobre criatividade, um PDF, uma pesquisa minha, um vídeo, tá, Ju? Aí não sei como as pessoas fazem para entrar no meu Telegram. Eu acho que tem que escrever no Telegram. Quarentena da Criatividade é o nome do meu canal. Ele é aberto, você pode entrar lá e dizer que você quer participar. Eu acho que quer escrever aí, Ju? No seu link da bio tem, Cá? O link do Telegram? No link da tua bio tem o link para o Telegram? Tem, no link da minha bio, ótimo. Pode entrar no meu Instagram, na bio, lá tem, Telegram. Excelente, tá? Cá, faltam 2 minutos. O que a gente faz? A gente continua ou a gente encerra? Fala aí, gente, se vocês querem que continue para vocês fazerem mais perguntas ou a gente encerra por aqui? Enquanto isso, quer ir respondendo para ele? Dá tempo? Enquanto isso, eu vou responder. A gente enxerga que alguém é criativo justamente na forma dela olhar os problemas da vida dela e resolver ou não. Se é uma pessoa engessada, ela só vê uma coisa de um jeito. Você fala para ela, ela não consegue enxergar. Você fala para ela, pô, mas por que você não faz isso? Agora tá na quarentena, por que você não tenta migrar para a internet? Ela não quer entender como é. Ela não quer sair da zona de conforto. Ela só diz, não, meu trabalho não dá para isso. Meu trabalho não dá para ir para a internet. Aí você fala, mas todos dão. Vamos pensar numa forma nova. Não, o meu não dá.
Essa pessoa é engessada. A pessoa que tem essa habilidade um pouquinho mais aprimorada e tal, ela pode enxergar, mas quando você diz, ela enxerga o que você está dizendo e fala, tem caldo aí. Como é que eu faço? Você ajuda, aí ela pode entrar num treinamento, ela pode entrar num curso de criatividade, e ela vai aguçando. Mas é isso que você vê as pessoas criativas ou não. Elas toda hora estão mudando, estão em mutação, estão em movimento, elas não têm medo, elas arriscam, elas mudam as coisas, elas são novas todos os dias, elas são autênticas. Essas pessoas se alimentam de muitas informações e não têm medo de pôr em prática para resolver problemas. São pessoas criativas. Ô, Cá, falta 20 segundos. Já vou encerrar aqui. Vamos abrir uma nova para a gente continuar? Vamos abrir uma nova, eu só ler isso. Os pais, às vezes, não percebem essa criatividade, deixam de estimulá-los e desenvolverem mais essa habilidade, ajudando as crianças no futuro. Excelente. No meu perfil tem, esse é o meu ponto. Tá, continue. Então vamos